Quantos vieram ouvir a palavra do Senhor nesta noite? Amém? Vamos abrir Jeremias capítulo 1, versículo de número 11, glória a Deus. Jeremias capítulo 1, versículo 11. Vou orar ao Senhor para a garganta aí, né? Até o final, né? Porque foi rouquidão durante esses dias. E nós estaremos falando sobre as promessas de Deus, né? O tema desta noite é o tema da lição de número 1, né? Se puder diminuir um pouquinho aqui, só o retorno, eu agradeço, viu? Meus ouvidos são bem sensíveis. Glória a Deus, viu? Jeremias capítulo de número 1, versículo de número 11, diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: o que você está vendo, Jeremias? E eu respondi: eu vejo um ramo de amendoeira. E o Senhor me disse: você viu bem, porque eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Vamos ler juntos de novo o versículo 12? Vamos ler juntos? E o Senhor me disse: você viu bem, porque eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Vamos orar por esta palavra em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos, porque o Senhor é um Deus fiel, é um Deus que promete e cumpre com os teus propósitos, com os teus desígnios para a nossa vida. E nesta noite, Senhor, estamos diante da tua casa, ó Deus, diante do teu altar também, em adoração, em uma adoração conjunta, solene, meu Deus, te pedindo a tua orientação, te pedindo uma palavra, um direcionamento, uma resposta para a nossa vida. Nesta hora nós te oramos, ó Deus, para que a tua palavra venha visitar os nossos corações, dos irmãos aqui presentes, daqueles que também, Senhor, por motivo de saúde, por motivo, Senhor, de algo que está impedindo de vir à tua casa, estão talvez nos acompanhando através da transmissão, ó Deus, mas nós cremos que o Deus fiel, Ele é capaz de visitar o teu povo aqui, é capaz de visitar, Senhor, também o teu povo nos lares, ó Deus, nos leitos, aonde estiver o meu irmão e a minha irmã, meu Deus. Ah, Senhor, a tua palavra fiel é capaz de alcançar o teu povo, meu Pai. Nós te pedimos, ó Deus, que o teu Espírito venha falar aos nossos corações o que precisamos, o que carecemos, e que possamos, ó Deus, ser tocados pela tua palavra, sermos modificados, transformados, Senhor, para o entendimento de que o Senhor não se esqueceu de nós, mas o que tu tem prometido, na hora certa, no tempo certo, da forma correta, o Senhor há de cumprir, porque tu és fiel, Senhor, a tua palavra é fiel, meu Deus, sobre a nossa vida, e nós nisto temos tido, ó Deus, colocado a nossa esperança. Fala conosco, ó Deus, nessa noite, o que precisamos ouvir. Alenta, consola, edifica, exorta, Senhor, meu Deus, a nossa vida espiritual pela tua palavra. É o que nós te oramos e nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podeis sentar. Meus amados irmãos, tomados desta palavra de Deus, e quero acompanhar um pouco do que a nossa revista ela traz, até para convidá-los a participar da escola dominical, e é um momento oportuno, lindo, maravilhoso, de aprendizado da palavra do Senhor. E durante esse trimestre nós vamos aprender que as promessas divinas, e eu trago esta palavra já introdutória do que nós iremos ouvir durante esses próximos 3 meses, seja no domingo, seja na quinta, seja domingo de manhã, e Deus vai nos envolver nesta temática das promessas de Deus. Ela tem o objetivo de atender os desígnios de Deus, para que se concretize em nós, aqueles que dependem desta palavra. Eu creio que todos aqui são dependentes da palavra de Deus, são dependentes de uma promessa de Deus. E se eu e você estamos vivos hoje,
é porque há uma promessa ainda velada por Deus para acontecer sobre as nossas vidas. Se não há promessa de Deus, se não há um cumprimento de algo maior e extraordinário de Deus para ser executado na nossa vida, a nossa vida perde o propósito, ela perde o direcionamento, ela perde a paixão e deixamos de sonhar e de existir. É por isso que fundamentamos a nossa existência nas promessas do Senhor, porque pela nossa fé nós dedicamos e confessamos diante de Deus que dependemos dEle, da sua palavra, para que nós possamos viver. Eu não vou citar o Salmo 119, mas ele literalmente é uma expressão durante todos os seus versículos de uma dedicação de um salmista em dependência ao cumprimento da palavra de Deus, ao ponto do próprio salmista declarar no Salmo 119: Senhor, sustenta-me com a tua palavra. Glória a Deus. É por isso que nós estamos debaixo de uma promessa de Deus. Diga assim comigo esta noite: eu estou debaixo de uma promessa de Deus. Todos nós estamos debaixo de promessas de Deus, seja elas temporárias, seja elas físicas, seja elas espirituais, mas todos nós estamos debaixo de uma promessa poderosa de Deus. Por isso que ao longo desse trimestre nós estaremos estudando sobre esse tema, as promessas de Deus e os seus desdobramentos. E aí, se você puder adquirir a revista, adquira. Quem adquiriu, leia. É muito importante esses temas, são 12. Depois dessa pregação de hoje, são mais 12 lições preciosas para você aprender e edificar a sua fé nas promessas do Senhor. Hoje nós iremos aprender um pouco sobre os conceitos básicos do que envolve essas promessas, quais são os propósitos da promessa de Deus e das suas promessas, e principalmente nós iremos entender os tipos de promessas de Deus para nós. Deus não tem só uma promessa na Bíblia, Deus tem várias promessas para derramar e para cumprir na minha e na sua vida, amém? Então, Deus não é um Deus apenas que fala, Deus é um Deus que fala, e como diz Jeremias capítulo 1, Ele também cumpre aquilo que Ele está declarando. Nós estamos diante de um período político, e tem muita gente que está prometendo mundos e fundos para todos. Mas daqui 2 anos nós vamos começar a perceber que o que prometeram não vai se cumprir. Mas Deus não precisa se candidatar, porque Ele já é o próprio eleito, Ele já foi eleito, Ele já é desde a fundação do mundo o nosso Deus e o nosso Senhor. E tem uma coisa maravilhosa nele, é o que Ele fala para nós, na hora certa, no tempo dEle, vai se cumprir sobre a nossa vida. Isaías 55 é um clássico exemplo bíblico de como Deus, Ele nos convida a entender a realidade das suas promessas. E é um texto que nós inclusive usamos constantemente nas nossas ministrações evangelísticas para alcançar o descrente, alcançar aquele que carece da salvação. Mas Isaías 55, ele tem um objetivo central de manifestar um Deus que não apenas tem interesse em prometer, mas que convida aqueles que caminham com Ele a entender que há promessas grandes e maravilhosas deles para se cumprir na nossa vida. Veja o versículo 11, e eu quero convidar aos irmãos a lerem comigo do capítulo 55 de Isaías, Isaías 55, versículo 11. Deus lança um convite para que nós venhamos entender que Ele é um Deus de promessas. E Ele não apenas promete, mas Ele mesmo declara: eu é quem me responsabilizo em cumprir na vida de vocês a promessa que eu estou declarando. Vamos ler juntos? Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Deus está convidando a vivermos isso, mas ela fará o que me apraz, e ela prosperará naquilo que eu a designei.
Você crê que o que Deus já falou para você não vai cair no chão nem por terra, mas aquilo que Ele falou, Ele no tempo certo, da maneira certa, isso não vai voltar de mão vazia. Pelo contrário, Deus está nos convidando a viver o tempo da promessa dEle na minha e na tua vida. Isso é um convite, mas o próprio relato de Isaías nos faz entender que Deus dá também, ao mesmo tempo um convite, ao mesmo tempo em que Ele nos convida, Deus também, Ele nos envolve. Há algumas reciprocidades, há alguns compromissos, há nós tomarmos também algumas decisões para que vivamos o tempo da sua promessa. Não é que Deus convidou e agora eu vou continuar do mesmo jeito, e agora eu vou viver da mesma maneira, porque eu estou confiante numa coisa: Deus prometeu e Deus vai cumprir. Deus nos convida a também corrigirmos e recalibrarmos o nosso caminho para podermos experimentar qual boa, qual agradável, qual perfeita é a vontade do Senhor para a nossa vida. Vejamos isso. Qual é o convite de Deus para nós? Versículo de número 6, desse mesmo capítulo, Deus já nos convida a buscá-lo. Você quer viver o tempo da promessa de Deus na sua vida e confiar nesta promessa? E Deus fala por meio do profeta Isaías, o primeiro passo para você viver o tempo do cumprimento da promessa é não cansar de buscar ao Senhor. Vamos ler junto esse versículo 6? Vamos lá? Busquem o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado, invoquem Ele enquanto Ele está. Só busca a Deus aquele que ora, só busca a Deus aquele que lê a palavra, só busca a Deus aquele que deseja se aproximar. Veja o que o profeta ele está declarando, usado por Deus e sendo porta-voz do Senhor. Vocês querem viver o tempo do cumprimento da promessa? O primeiro passo que vocês precisam dar, e quando fala-se de passo, é nós assumirmos o compromisso de total dependência de Deus. Nós somos dependentes do Senhor. Diga assim comigo: eu sou dependente de Deus. Buscar a Deus é assumir um compromisso de que você depende do Senhor. Só busca a Deus quem depende. Quem não depende de Deus, não o busca. Ele é o quê? Um ser independente, autônomo. Ele tem autossatisfação. Ele vive a vida segundo os seus próprios conceitos e privilégios. E ele não quer saber de depender de Deus. Mas o crente, ele desde o dia em que ele aceitou Jesus, ele já sabe: a minha vida depende de Deus para tudo. Eu dependo de Deus. E como eu dependo de Deus, eu preciso o quê? Buscar a vontade e a orientação de Deus para a minha vida. Jeremias 33, versículo 3, já vai dizer isso. Se você me clamar, se você me buscar, eu vou o quê? Eu ouvirei. E não apenas ouvirei, mas eu responderei e também manifestarei. Aí fala de promessas. Vamos ler Jeremias 33, verso 3. Aí fala de promessas para nós. E eu vou anunciar coisas grandes e ocultas que você não sabe. Você só faz o seguinte: declara que depende de Deus, busca ao Senhor, clama a Ele. E Deus não apenas vai ouvir a tua oração, Deus não vai apenas ouvir o teu clamor, muito mais do que isso, Deus vai te responder o que tu pediu e ainda vai anunciar coisas grandes que tu não estava preparado para ouvir da parte de Deus. Este é o Deus que promete. Agora vamos ver Mateus 7, versículo 7 e 8, na conclusão do Sermão do Monte. Jesus traz à mente dos seus ouvintes o texto de Isaías 55, 6, quando Isaías, usado por Deus, diz: busquem o Senhor enquanto vocês conseguem encontrá-lo. E Jesus traz essa verdade, agora aprofunda ela, e ele usa essa expressão de uma forma mais incisiva. Ele diz: peçam, peçam. O problema nosso é que nós não estamos mais pedindo. Os grandes missionários pediam: Senhor, me faz ser usado. Outro dizia: me faz ser um holocausto na Índia.
Outro me dizia: Senhor, que não passe a meia-noite e eu não ganho uma alma para ti, mas que até a meia-noite o Senhor me conceda uma alma para eu evangelizar e ganhar para o teu nome. Os missionários pediam. A ponto de Hudson Taylor ele dizer: Deus faz coisas extraordinárias por meio de homens comuns. Mas a diferença é que esses homens comuns pediam a um Deus grande, e o Deus grande fazia coisas grandes por meio de pessoas pequenas. Você tem pedido a Deus? Ou você se sente pequeno demais para pedir? Jesus está dizendo: peçam, e o que vocês pedirem, há um Deus poderoso, que Ele é capaz de te dar. Mas não é pedir um minuto e parar, é pedir e insistir em pedir. Senhor, me dá isso, mas tenha responsabilidade no que você está pedindo. Tenha cuidado no que você vai pedir. Senhor, me usa. Senhor, eu quero ser instrumento teu. Senhor, eu quero ser uma verdadeira, aleluia, uma verdadeira pessoa que vai falar do teu nome, do teu amor, para que outros se convertam. Peçam e será dado. Busquem e acharão. Aí Jesus está lembrando quem? Isaías 55, 6. Busquem. Se nós buscarmos a Deus ainda durante esses 3 meses, Deus ainda tem promessas gloriosas para dar para mim e para você na sua vida. E eu creio que 2025 que está chegando tem cumprimento bondoso de Deus para nós. E se você bater, a porta será aberta. Não é bater na porta de A, não é bater na porta de Deus, é na porta certa. Não é na porta de A, de B ou de C, é na porta que Deus Ele vai insistir para que você continue batendo. Olha o versículo 8, Jesus concluindo esta frase importante sobre as suas promessas. E Ele diz: porque todo aquele que pede, ele o quê? Recebe. É o teu marido que tu quer ver na casa de Deus? Continua pedindo. É o teu filho que tu quer ver renovado na presença do Senhor, crente na igreja? Continua pedindo, meu irmão. Jesus está dizendo: porque quem pede irá o quê? Receber. E aquele que busca irá o quê? Encontrar. Quem também bater, vai o quê? A porta será aberta. Você crê que Deus essa noite pode fazer coisas extraordinárias se essa igreja orar e clamar? Nós já vimos isso, e como o irmão Luiz já falou, nós se fôssemos dar testemunhos, né, irmão Luiz? Aqui seria uma bênção de Deus, de maravilhas, de promessas que foram cumpridas por Deus, porque Ele é fiel. Diga assim comigo: Ele é fiel. Queremos viver o tempo do cumprimento da promessa. Primeiro passo, buscar ao Senhor. Segundo, aí você vai para o versículo 7 do capítulo 55 de Isaías. Agora o profeta nos convida também, além de buscá-lo, a viver uma vida de arrependimento, de contrição, de rasgar o coração, de pedir a Deus que Ele perdoe, como nós já ouvimos algumas quintas-feiras em Neemias, como nós já lemos na Bíblia em vários outros relatos de pessoas que oraram ao Senhor pedindo a Ele: Senhor, nos perdoa. Quem quer viver o tempo do cumprimento da promessa, vive uma vida de arrependimento. O que é arrependimento? É entender que você foi salvo por Jesus e depende apenas de Jesus para poder estar existindo ainda nessa vida. Vamos ler o versículo de número 7 agora, em nome de Jesus. Que o ímpio, vamos lá, que o ímpio abandone o seu mau caminho, e o homem mau os seus maus pensamentos, que ele se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque Ele é o quê? É rico em perdoar. Como é bom quando nós vivemos o perdão de Deus. Pastor, quando é que nós vivemos? Todo dia, meu irmão. Todo dia pecamos. Todo dia há uma falha, todo dia nós precisamos resolver as nossas contas e acertar elas com Deus. Mas todo dia Deus tem perdão e Ele é rico em perdoar, glória a Deus. E nós vivemos uma vida constante de arrependimento. Se houver alguém aqui perfeito, eu vou orar para você já ir para o céu. Você está no canto errado. A igreja não é espaço para pessoas perfeitas. A igreja é espaço para pessoas arrependidas, que reconhecem: eu estou aqui
não é porque eu mereço. Eu estou aqui porque a graça de Jesus um dia me alcançou e o favor de Deus repousa ainda hoje sobre a minha vida. Para quem vive uma vida de arrependimento, aí eu vou lhe dizer biblicamente, há promessas gloriosas de Deus para se cumprir na nossa vida. Glória a Deus. Veja o versículo 8 e o versículo 9 agora de Isaías 55. Deus falando ao seu povo. Você se converteu, houve mudança. Eu liberei uma riqueza de perdão, mas eu não apenas perdoo. Você me buscou, se arrependeu, aí Deus declara algo glorioso para nós. Vamos ler juntos? Porque os meus pensamentos, eles não são os pensamentos de vocês. E também os meus caminhos, os caminhos de vocês não são os meus caminhos. Deus está dizendo, enquanto vocês estão pedindo apenas o arrependimento e a minha presença, eu já estou trabalhando no caminho de vocês. Vocês só estão me pedindo perdão pelo erro que vocês fizeram, mas eu não apenas estou liberando perdão, mas eu estou declarando promessas vivas e gloriosas para vocês. Vale a pena ou não ser crente? Como vale, irmãos? Tudo que nós queremos de Deus é só ser salvo. Tudo que Deus poderia fazer em nós é só nos salvar. Mas Deus faz além disso. Deus, ele, além de nos salvar, ele nos dá promessas gloriosas para nós vivermos uma vida de esperança, uma vida autêntica de esperança. Versículo 9, Deus vai dizer mais ainda, porque assim como os céus, vamos ler juntos, são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que o pensamento de vocês. Aí alguém pode olhar e dizer, mas Deus está só teorizando o negócio. Deus está falando muito, de uma forma muito terminológica, que eu não consigo compreender. Aí Deus agora escancara versículo 10 e 11, para nos fazer entender mais ainda. Ele diz, porque assim, aí ele vai agora explicar. Sabe como é que os meus pensamentos são altos? Sabe como é que os meus caminhos são mais altos que os de vocês? Porque assim, como a chuva e a neve, elas descem no céu e para lá não voltam, sem que primeiro regue a terra. Deus está dizendo, há uma ordem. A massa quente, a massa fria que existe, tudo é ordenado por Deus. Deus diz, não existe ordem inversa. A chuva tem que cair, depois tem que haver a evaporação, depois tem que subir, para depois descer de novo. Esse é o ciclo que eu ordenei. Assim como foi essa ordem que eu dei, assim também a minha palavra, ela vai acontecer na vida de vocês. Ela vai descer, aí Deus vai dizendo, depois ela vai regar, depois ela vai fecundar, gerar a semente, da semente vai brotar, e depois de brotar, a semente ao semeador vai se tornar pão, o fruto, para que ele possa viver aquilo que ele recebeu. Deus está declarando que existe um tempo de espera entre o que ele está falando e o que ele irá cumprir. Mas ele está nos dizendo uma coisa, tenha certeza do que eu falei, eu vou me responsabilizar em fazer na vida de vocês. Aí vem o versículo 11, Deus declarando mais ainda. Assim também, vamos ler juntos? Assim também será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará vazia, meu irmão, mas ela fará o que me apraz e prosperará naquilo que eu já designei. Se Deus disse que ia salvar, não se preocupe como é que vai ser. Se Deus disse que ia abrir a porta, meu irmão, quem vive da promessa do que Deus faz, ele não se preocupa como é que vai ser. Ele só sabe de uma coisa, eu vou buscar a Deus, eu vou me esforçar, eu vou me arrepender, eu vou me colocar na brecha, porque eu sei que a qualquer hora o que Deus falou vai se cumprir na minha vida. Quem vive de promessas de Deus não fica procurando explicações. Deus usa jumentos, Deus usa corvo, transforma ele em garçom na Bíblia. Deus pega o ímpio e transforma o ímpio em servo para cumprir a palavra dele. Deus pega um médico que não crê em Deus e vê teu exame, e depois ele faz reteste, mais reteste, e depois não entende mais nada, só para ele se confundir todo e entender. Existe um Deus que está guardando a tua vida e que te prometeu coisas extraordinárias, e você só irá morrer quando Ele quiser que você morra. Glória a Deus.
Quantos de nós já não passamos por essa experiência? Eu não sei, meu irmão. Acho que você tem fé em um Deus, porque só pode ser Deus o que está acontecendo na tua vida. Isso é o que? É você entender. Eu não sei explicar todas as ações de Deus, mas eu sei de uma coisa: Ele toda hora está agindo em meu favor, trabalhando para cumprir a sua palavra. Versículo 12. Deus diz mais ainda para o povo: vocês sairão com alegria quando nós vivermos o tempo da promessa de Deus. Vocês sairão com alegria. Enquanto não vivemos o cumprimento, a gente fica triste. Parece o Salmo 126. Você sai semeando, chorando, mas Deus diz: quando vocês voltarem, a semente não voltará do jeito que vocês levaram, pequenininha. Grande vai ser a colheita. Vocês voltarão alegres, felizes com aquilo que vocês trarão. Que vocês sairão com alegria, em paz, serão guiados. Os montes e as colinas, elas até irão romper, estremecer de cânticos diante de vocês. E todas as árvores do campo vão bater palmas, porque vão reconhecer que há um Deus que cumpre promessas sobre a vida do seu povo. O que Deus está declarando é que até a natureza reconhece que há um Deus que é capaz de cumprir sua promessa. Deus prometeu sustentar a terra e até hoje Ele está cumprindo. Nenhum animal passa fome. Nenhum animal morre de fome no mundo. E nenhum deles precisa trabalhar. Você já pensou nisso? Faz menino, cresce, procria, vive, segundo a lei que Deus estabeleceu para cada um deles, mas nenhum deles se preocupa, porque eles sabem que naquele dia Deus vai dar. De alguma forma haverá comida para eles, e no tempo certo, o Senhor que cuida de todos os detalhes do mundo, Ele vai cumprir sobre a vida deles o que eles precisam. Aí o ser humano, que é mais inteligente que o animal, não é capaz de entender que o Deus que cuida do campo, das aves, dos animais, esse Deus poderoso, Ele também é capaz de cuidar das nossas vidas e cuidar muito bem de nós. Está lá em Mateus 6, Jesus dizendo isso. Não andeis ansiosos com coisa alguma. Não se preocupem com o que vão vestir, com o que vão comer, com o dia mau de amanhã. Basta cada dia o seu mal. Sou eu quem vou dar para vocês. Me busquem. Jesus fala de reconhecimento. Buscai primeiro o reino de Deus. As demais coisas, não fiquem preocupados. Como diz o cearense, não fique atoleimado com isso. Mas saiba de uma coisa: você literalmente, você vai viver a dependência de Deus. Todo dia eu vou sustentar vocês com a minha mão potente. Deus está nos sustentando com a sua promessa até aqui. Deus não vai deixar de nos sustentar com a sua promessa. Versículo de número 13, Isaías 55 ainda vai dizer mais. Vocês querem entender como é que vai ser o cumprimento da promessa? Aí Deus agora, ali através do profeta Isaías, ele declara: em vez do espinheiro, todo mundo sabe o que é espinheiro, quem passou no interior sabe disso. Pensa no bicho ruim. Rasga roupa, rasga pele, dói, e quando o bicho gruda, meu irmão, aí Deus está dizendo: todo esse lado ruim da vida, para onde você anda é espinheiro, dói. Você se espreme para viver. Em lugar do espinheiro, vai crescer o cipestre. O cipestre é uma árvore que ela literalmente produz um verde tão lindo, tão bonito e tão leve. São as suas folhas que dá vontade de você se deitar nelas. Deus está dizendo assim: eu vou transformar hoje o que é dor e espinhos em maciez na tua vida. Tu vai viver uma vida assim, sossegada. Glória a Deus, a ponto de dizer: foi o Senhor quem fez isso. É promessa dEle na minha vida. Glória a Deus. Em lugar da sarça não cresce nada, só fogo. A sarça só serve para produzir fogo. Ela não serve para produzir broto, ela não serve para produzir semente. Ela é uma árvore especificamente de onde? Do deserto. Aí Deus está falando de localização. Deus está dizendo: no lugar da sarça, onde nada se produz, onde nada se vê, a não ser morte, a não ser calor e destruição, eu vou dar para você a murta. Murta é uma planta que cresce, ela cresce. E ela se estende.
e ela produz, e ela vai alargando. E Deus está dizendo, aonde havia infertilidade, aonde não havia produção, aonde as pessoas diziam, aqui não tem mais jeito, ali eu vou transformar aquele lugar, aquele coração, aquela pessoa, e eu vou mostrar o quanto eu sou poderoso para transformar a situação. Quantos de nós já não passaram por isso na vida? Das pessoas hoje olharem para nós e dizer, meu irmão, o que é isso na tua vida? Você só tem uma coisa para dizer, meu irmão, isso aqui tudo é Deus. Essa família que eu tenho, essa esposa, esse filho, o que Deus tem me dado, tudo é Ele que tem me abençoado. Eu estou vivendo debaixo da promessa. Você está vivendo também debaixo da promessa. Diga assim comigo, há gloriosas promessas de Deus para quem vive uma vida de arrependimento. E o capítulo 55, versículo 13, ele vai dizer, e a glória para o Senhor, e sinal eterno, isso nunca vai se apagar. É as pessoas que vão reconhecer, essa glória para Deus você vai dizendo, meu irmão, foi Deus, e aí vai se alastrando, vai virando um sinal, vai virando um milagre, e quando você menos espera, todas as pessoas ao seu redor vão olhando para você e vão dizendo, que Deus glorioso é esse na tua vida, meu irmão. Esse é o Deus de promessa. Lá no teu trabalho, só o que tem é gente precisando ouvir os testemunhos da tua boca, do que Deus tem feito na tua vida. Viva uma vida de promessa. E o que é a promessa, pastor? A promessa, ela está em toda a Bíblia. De Gênesis até Apocalipse, da primeira página até a última página da Bíblia. Deus está nos trazendo promessas. Uma grande promessa é dada e até hoje nós vivemos debaixo dela. Lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 3, quando Deus declara a grande promessa de ajuntamento de famílias. Deus mesmo, Ele promete e diz ao seu povo, lá em Gênesis 12, através de um homem chamado ainda na época de Abrão. Deus olha para Abrão, capítulo 12 de Gênesis, versículo de número 1, e Deus declara, vamos ler juntos, por favor, glória a Deus. O Senhor disse a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para uma terra que eu vou te mostrar. E Deus vai no versículo 2 diz mais, e eu é quem farei de ti uma grande nação, e abençoarei e engrandecerei o teu nome, e seja tu, ou outra versão diz, se tu uma bênção. E o versículo 3 ainda Deus vai dizer, eu não vou só te abençoar, Abraão, eu abençoarei aqueles que abençoarem a ti. Eu amaldiçoarei aqueles que amaldiçoarem a ti. Mas tem uma coisa que é Deus que está dizendo para Abraão. Ele está dizendo, em ti, em você, Abraão, eu estou declarando essa promessa. Serão benditas todas as famílias da terra. Hoje a minha família é abençoada, a sua família é abençoada, hoje o meu lar abençoado, o seu lar abençoado, porque há um Deus que prometeu e até hoje está cumprindo as bênçãos da promessa dele sobre a nossa vida. Essa palavra, promessa, ela advém de dois termos hebraicos. O primeiro é berit. Berit vem da expressão aliança. Deus gosta de fazer aliança. A Bíblia fala de 8 grandes alianças. Inclusive, a própria Bíblia ela é dividida em 2 grandes alianças. A velha aliança e a nova aliança. A aliança que era da lei e a aliança agora não da graça, mas de Cristo. Cuidado com a aliança. A primeira aliança caducou, como diz Hebreus, ela envelheceu, caducou, e quando se torna velho, começa a caducar demais, é necessário que um novo tome o seu lugar e dê agora um novo fôlego para isso. Deus explica isso lá em Hebreus. E uma nova aliança é estabelecida não conforme a lei, mas agora conforme Cristo. Ele é a nova aliança. Todos nós estamos numa promessa hoje, não por causa da lei de Moisés, não por causa do Antigo Testamento, mas por causa de Jesus. É nele que estamos vivos e é por causa de Jesus que nós fomos salvos e resgatados para viver um tempo de promessas novas de Deus. Pastor, Deus faz aliança comigo individualmente? Faz. Mas a maior aliança de Deus não é com você, é com Cristo. Cuidado com isso. A maior promessa de Deus para nós não é um carro, não é uma casa, não é um casamento,
não é passar em uma prova, não é ter isso ou ter aquilo na vida. A maior promessa de Deus para mim, para você, a maior aliança dele é Jesus. Isso significa dizer que eu posso amanhã, de repente, ir para o céu e não ver aquelas pequenas promessas se cumprirem. Posso. Sabe por quê? Há uma promessa maior, que essa anula todas as demais e é maior do que todas as demais. Sabe qual é? É que nós estaremos eternamente na presença de Jesus. Não adianta termos riqueza, não adianta vivermos disso, não adianta termos isso e aquilo, não adianta termos diploma disso, não adianta termos nada se não houver na nossa vida a maior aliança, que é o próprio quem? Jesus Cristo. Ele é a aliança que nós vivemos. Uma segunda palavra usada para expressar esta palavra promessa é a expressão devar ou davar, que depende da sua expressão hebraica e do tempo bíblico em que ela é utilizada, mas normalmente os mais antigos hebreus chamavam de davar, e essa expressão é de onde vem a expressão devarim. São as palavras que são contadas e ditas. A palavra, inclusive, promessa, ela advém dessa expressão. A palavra que não apenas foi pronunciada, mas é uma palavra que foi garantida e assegurada. É como antigamente nós dizíamos: você quer rever que eu vou cumprir o que eu estou acordando contigo? Aí os antigos contavam a história, você arrancava um fio, né, irmão Luiz? Do bigode. Aí dizia, ó, eu vou cumprir. Hoje o pessoal não usa mais bigode, né? E não tem mais pelo, né? Ou então, como dizia o nordestino, eu vou tirar uma tira do couro, né? Se eu não cumprir o que eu estou falando para você. Assim era essa expressão debar, ou davar. Essa é a expressão utilizada na época pelos hebreus como um símbolo de aliança e de que algo que foi falado seria cumprido. Nós todo começo de ano fazemos as nossas promessas com Deus, sim ou não? Todo começo de ano, eu vou ser mais crente, eu vou ser mais isso, eu vou orar, eu vou ser dizimista, eu vou me consagrar, eu vou pregar mais, eu vou evangelizar, eu vou ganhar uma alma por mês. Aí todos nós fazemos o nosso davar com Deus. Nós dizemos, Senhor, eu vou cumprir. O problema é que nós não cumprimos. E mesmo assim Deus não nos mata. Já pensou nisso? Que Deus deveria, segundo o próprio Antigo Testamento, nos matar por não cumprirmos o nosso trato e a nossa parte na aliança. Louve a Deus todo dia, meu irmão. A aliança, o testamento e o testador da própria aliança ser Jesus. Porque quando nós falhamos na aliança com Deus, Deus continua fiel, porque Ele prometeu com Cristo, e Cristo já se sacrificou por nós e pelos nossos pecados. Glória a Deus. Olha o tamanho e a profundidade desta aliança de Cristo em nós. O Antigo Testamento, portanto, nos mostra que esta expressão davar, no contexto bíblico, ela pode se referir não apenas à declaração divina, mas à promessa de Deus para nós. Toda vida que você vê a expressão, e eu cumprirei no Antigo Testamento, a palavra é essa. É Deus dizendo, eu não preciso tirar um fio de cabelo do meu bigode em qualquer canto do corpo. Eu mesmo é que estou dizendo que vou cumprir. E ele chega a um momento lá em Levítico, que Paulo retrata isso em Romanos 3, e ele diz, porque Deus não é o filho do homem para mentir. Deus, ele cumpre. Deus, ele é fiel. E nós vamos ver no Antigo Testamento todos os dias Deus sendo fiel com o povo. Você quer ver isso? Lá no deserto. Quantos dias o povo passou fome? Nenhum. 40 anos. Todo dia o maná vinha. Todo dia cordornizes caía do céu, o povo apanhava, não precisava de baladeira, não precisava de estilingue, não precisava de armas para matar esses bichos. Eles caíam, Deus era que ordenava. Sabe o que é isso? É um Deus que é fiel para cumprir a sua promessa na vida do seu povo. O problema é que nós nem sempre estamos dispostos a reconhecer a fidelidade de Deus. Você sabia que Deus tem sido fiel contigo todos os dias? Mesmo você não agradecendo sempre, todo dia, Ele tem sido fiel. Mesmo com esse bife do olhão, com farinha, com baião, que é bom demais. E muitas vezes você reclamando, esperando, meu Deus, um contrafilezinho, meu Deus, uma picanha. Mas Deus tem sido fiel.
Deus não tem deixado faltar, Deus não tem deixado falhar, Deus não tem sido infiel sobre a nossa vida. Todo dia nós temos visto o Deus não apenas que declara, mas que Ele diz: eu estou zelando, velando para cumprir a palavra que eu tenho declarado sobre ti. Há uma outra expressão no Novo Testamento, e é nela que a palavra promessa, ela se enraiza mais. E elas estão cumpridas em sua totalidade, todas as do Antigo Testamento em Cristo, e os irmãos vão aprendendo isso durante o trimestre. E nesta nova aliança, ela ganha uma nova roupagem, porque as promessas do Antigo Testamento, elas são físicas, e para um povo físico e uma condição física. Mas a do Novo Testamento, ela ultrapassa isso, ela não vai apenas para o plano horizontal das conquistas terrenas. No Novo Testamento, as promessas de Deus se tornam maiores, melhores, e o caminho de Deus se torna muito melhor para nós, porque agora não apenas horizontalmente Deus resolveu nos abençoar, mas Deus escancarou os céus e está dizendo: eu estou prometendo, não é a terra, é uma coisa melhor, glória a Deus, para vocês. E no Novo Testamento, a promessa ganha o âmbito agora da dimensão espiritual. E a palavra usada muito corriqueiramente na Bíblia é a palavra epangelia. Essa expressão ela é interessante, que ela vem da mesma origem de evangelho, de euangelia, de boa notícia. Promessa é Deus dizendo: eu estou trazendo uma boa notícia, mas não é uma boa notícia apenas, é uma notícia que vai superar as demais. O que é uma notícia que supera as demais? É aquilo que nos causa o quê? Surpresa. Quando Deus nos pega assim e diz: eu estou fazendo isso, não é uma surpresa para nós? A gente nem espera que Deus esteja trabalhando a nosso favor, mas todo dia Ele está agindo em nossa vida. Aí Deus usa um irmão, Deus usa outro irmão, depois vamos na Bíblia, Deus fala através da Bíblia. Isso é o quê? É uma palavra acima da palavra dita, é uma palavra prometida para ser cumprida. Diga assim comigo: eu estou debaixo de uma promessa. Efésios capítulo 1, versículo 13, Paulo vai nos advertir sobre isso. Ensinando a igreja de Éfeso, Paulo, ele declara que a promessa de Deus, é a expressão grega que Paulo usa, é exatamente essa expressão. É uma palavra boa, acima da sua expectativa. Essa é a expressão epangelia. Nele também vocês, vamos ler juntos? Depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, nós recebemos o quê? O selo do Espírito Santo da promessa. Todos estamos debaixo de uma promessa. Todos estamos selados, há uma promessa de Deus para nós. Todos estamos guardados em Deus. Todos estamos protegidos na promessa de Deus pelo Espírito Santo. Hebreus capítulo 10, versículo 23, vai nos dizer ainda que fiel, olha o que diz Hebreus 10, 23, fiel é o que prometeu. E essa palavra fiel é o que prometeu, a expressão é Deus, Ele literalmente vai fazer coisas extraordinárias, porque a palavra dEle lançada para nós vai superar as nossas expectativas. Vamos ler juntos? Guardemos firme a confissão de quê? Quem está guardando aí a confissão, que um dia diz: Senhor, eu estou crendo é nessa promessa. Eu estou de pé aqui hoje pregando, confiando na esperança da promessa também de Deus. E eu creio que você essa noite está confiando e dependendo da promessa de Deus. Conservando a firmeza dessa confissão, sem o quê? Sem vacilar. Quem tem irmão que hoje está confiando, amanhã ele esmurrece. No outro dia fica mais esmurrecido. Aí depois ele está todo cabrioxo. Quando você vai procurar, ele está todo enrolado. Parece que está com frio, porque não crê mais. Mas o crente que está alimentado da promessa, ele não vacila. Ele olha ao redor, é só espinho, é só desastre, não tem boa notícia, mas ele sabe, tem uma boa notícia de Deus ainda para mim. Deus ainda me deu uma boa notícia, eu não sei quando, eu não sei como, eu não sei em que época, nem como é que Ele vai fazer, mas eu estou confiante de que a promessa que Ele fez, ela é fiel para ser cumprida.
dos textos mais lindos que eu acho, quando Deus resolve falar de promessa, está lá em Hebreus 6, capítulo 6, verso 13. É quando Deus olha para Abraão, como Ele olha para nós. Eu acho linda essa parte da Bíblia, quando ela faz menção ao texto de Gênesis. E Deus olha para Abraão, como olha para nós, e diz: eu sei que tu vai falhar, eu sei que tu vai fracassar, eu sei que tu vai errar, eu sei que tu vai querer recuar, eu sei que tu vai querer desistir, eu sei que tu nem vai crer totalmente no que eu estou dizendo. Mas eu vou continuar prometendo. Olha Deus dizendo, pois quando Deus fez o quê? A promessa a Abraão. Deus olhou e disse: esse homem é pequeno, ele vai falhar. Porque o texto a qual Deus faz menção, Abraão dormiu, cansou de esperar Deus. E quando Deus chegou, já estava adormecido. Abraão tinha cortado o animal em bandas, ficou cansado à tarde, afugentando os animais, se cansou, adormeceu, porque a noite chegou, e diz a palavra de Deus que o terror noturno tomou conta de Abraão, e ele dormiu para fugir do terror noturno. E Deus, quando chegou, viu o homem que era para ter esperado ele dormindo, cansado, e Deus diz: esse aí vai fracassar. Mas Deus ainda assim se lembrou: eu prometi a ele, e eu não posso voltar atrás no que eu prometi para ele. E a Bíblia está dizendo, e Deus vendo que não tinha ninguém superior por quem jurar, Deus, ele jurou por si mesmo. Deus, ele olhando para mim, ele olhando para ti, ele vendo que nós íamos falhar com a nossa parte da aliança com ele. Deus, ele jurou por si mesmo que ele faria de nós um povo seu, herdeiro seu, sacerdócio real, nação santa. Glória a Deus. Eu acho lindo esse texto na Bíblia, porque Deus está dizendo: olha, eu não tenho como contar contigo, Abraão, porque eu sei que uma hora tu vai mentir. Deus estava vendo Abraão mentindo. Tu vai fugir para o Egito, tu vai mudar o roteiro da tua vida, tu vai querer ir para cá e para acolá, mas tem uma coisa: o que eu prometi, eu vou me responsabilizar em cumprir, porque eu sou fiel, Abraão. Eu não sei qual é o roteiro e a rota que tu tem tomado na tua vida, mas quando Deus prometeu, Ele não prometeu pensando em ti. Ele prometeu jurando por Ele mesmo também para nós, dizendo: sou eu quem vou garantir na tua vida esta promessa que eu estou declarando para você. Glória a Deus. Há uma outra expressão bíblica, que é a expressão logos, de onde vem de João capítulo 1, quando Jesus, ele inclusive é atestado por João como o logos de Deus. E o logos como sendo o próprio Deus. E essa palavra que João usa, que mais à frente Paulo também vai utilizar, ela diz respeito não a uma palavra de um discurso, de uma oratória, de uma pregação, não uma palavra dita por alguém que está prometendo fisicamente algo para você, mas por uma palavra, e essa expressão logos na Bíblia, uma palavra pensada por Deus. Logos na Bíblia é o Deus que antes de falar, Ele pensou o que ia dizer ao teu respeito. Isso fala de promessa, isso fala de garantia, isso fala de um Deus que não está falando apenas por falar. Aí eu me lembro de Isaías 55:11, quando Deus diz novamente: o que eu falei não vai voltar vazio, até que se cumpra o que eu determinei que fosse assim cumprido. Você crê que o que Deus tem dito ao teu respeito, Ele vai cumprir porque Ele é fiel? Diga amém. No Novo Testamento, as promessas, elas são espirituais. 1 Tessalonicenses 4, Coríntios capítulo 15, Mateus capítulo 24, Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 21, o livro de Apocalipse inteiro, 2 Tessalonicenses 2. São apenas alguns textos, e 1 Tessalonicenses 5, para os irmãos lembrarem, e conforme Paulo também vai dizer, 2 Timóteo 3, e também na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 4, Paulo vai nos trazer a menção de que há cumprimentos proféticos ainda de Deus para acontecer neste mundo. Que não fiquemos assustados. Inclusive Jesus diz isso em Mateus capítulo 24, olha, quando vocês começarem a ver o princípio do cumprimento dessas coisas, guerras, rumores de guerra, terremotos, pais contra filhos, filhos contra pais, irmãos contra irmãos, nação contra nação. Quando vocês começarem a ver tudo isso que está acontecendo hoje, não fique assustado. Tem irmão assustado.
trancando a porta, não quer mais sair de casa, o pânico, a síndrome do medo, a síndrome do pânico, a ansiedade, isso e aquilo outro, meu Deus, e agora? Violência, e guerras, e facções, e determinações, e agora isso e aquilo outro. Aí Jesus diz, não é para se assustar não. É uma promessa, Jesus está dizendo, é promessa. Olhem para o alto, se alegrem, a salvação de vocês está chegando. Jesus está dizendo, olhe para cima, glória a Deus. Não olhe para o que está aqui ao redor não. Olhe para o alto, se alegrem. A salvação está chegando. Sabe por que Jesus está dizendo isso? É para que nós não venhamos validar a nossa fé, a nossa esperança, apenas nas promessas terrenas. Mas nós precisamos validar a nossa fé e esperança de que os céus irão se rasgar. Jesus aparecerá em glória. Esta terra e este céu passarão como uma cortina, numa só, aleluia, numa só passada de mão de Deus. E um novo céu e uma nova terra serão edificados por Deus para nós. Quem tem essa esperança ainda em Deus? Eu tenho, meu. Os irmãos estão tão acostumados com a vida boa que estão se esquecendo do céu. Pastor, esse cappuccino está tão bom todo dia de manhã. Esse friozinho, essa vida. Meu irmão, essa vida boa que nós vivemos, e graças a Deus por isso, que Deus nos permite viver, não é pecado. Pelo contrário, é bênção de Deus para nós. E louvado seja Deus por isso. Isso não é nada comparado ainda ao que Deus tem preparado para nós lá na glória nos céus. Então não se acostume a viver essa vida. Se você é um peregrino, eu sou um peregrino aqui. Viemos com nada iremos. Mas tem uma coisa. Quando nós estamos debaixo da promessa do Espírito Santo, nós herdaremos um céu por herança. Nós herdaremos um céu por herança com Cristo, eternamente com Jesus. Pastor, em quem Deus se baseia ou fundamenta a sua promessa? Como nós já vimos agora em Hebreus 6, primeiro Deus se baseia e fundamenta a sua promessa na sua própria palavra. E conforme Isaías 55:11, Deus, Ele fundamenta as suas promessas na sua palavra. Não voltará vazia, vai cumprir primeiro o que apraz e depois voltará. Segundo, Deus também nos promete, fundamentado na sua ação infalível. Irmãos, nós servimos a um Deus que não falha. Diga assim comigo, Deus não falha. Eu posso fracassar, eu posso vacilar, mas o meu Deus, Ele não vacila. Por que Deus é fiel em cumprir? É porque Ele não vacila. Isaías 43, versículo 13, Deus declara isso para o seu povo. Deus diz de uma forma muito aberta. Isso é um fundamento muito precioso de Deus. Olha o que diz a palavra de Deus. Vamos ler juntos, em voz alta e forte. Ainda antes que houvesse dia, Deus está dizendo, eu sou, eu não falho. E não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, meu irmão, quem é que vai impedir? Glória a Deus. Se Deus quiser que você faça pela faca, você vai passar na cirurgia. Mas se Ele disser, eu vou fechar tudo e ninguém vai cortar você, ninguém corta. Se o médico disser, tu só tem 6 meses, e Deus disser, não, você tem mais anos ainda para viver. Você vai viver, e o médico vai endoidar contigo, e não vai resolver o teu problema, sabe por quê? Agindo Deus, meu irmão, quem é que vai impedir? Nós servimos a um Deus poderoso. Nós servimos a um Deus que não falha. Nós servimos a um Deus que faz milagre. Eu não sei se você ainda acredita nisso, mas eu acredito, porque a minha Bíblia e a sua que você tem, fala de um Deus poderoso. Deus é onisciente, onipotente, onipresente,
Ele é imutável. Ele é um Deus que literalmente não tem sombra nem variação. Deus não é hoje bom, feroz, alto, e amanhã ele deixa de ser isso. Não, ele é imutável. Deus é eterno. São 5 coisas, por isso você tem 5 dedos, com exceção daqueles que têm dedo a mais ou uns que perderam aí no meio do caminho. Mas Deus, Ele nos deu 5 dedos para nós nos lembrarmos. Tem 5 coisas que Ele é e nós não somos e nunca teremos: eternidade, imutabilidade, onipresença, onisciência, onipotência. Se Deus é todo poderoso, por que duvidar dele? Se Deus sabe de tudo, por que duvidar dele? Se Deus conhece a tudo e está em todos os lugares, por que duvidar dele? Se Deus não muda, meu irmão, por que duvidar do que Ele prometeu? Se o que Ele falou, Ele vai cumprir. Se Ele é eterno e ninguém o criou e ninguém resiste ao seu poder, por que duvidar da palavra dEle lançada sobre a tua vida? Sabe o que é que importa a nós? Ouvir e dizer: Senhor, cumpre em mim o teu propósito, cumpre em mim o teu desígnio. Eu não sei entender todos os teus caminhos, mas eu quero viver a tua promessa na minha vida. Glória a Deus. É por isso que a primeira forma de Deus se apresentar a Abraão, Gênesis 15, de uma forma mais incisiva, Deus diz a Abraão: eu sou o El Shaddai. Deus disse para Abraão assim: eu sou todo poderoso, não tem outro igual, Abraão. Se eu disse que ia nascer o menino, vai nascer. Abraão, rei, todo enrolado lá dentro da tenda. Sai. Aí Abraão sai, cabisbaixo. Olha para cima, Abraão olha assim, olha mais para cima. Levanta mais a cabeça. Mas eu não quero só que tu levante a cabeça, não. Eu vou te mostrar que eu sou todo poderoso. Começa a contar as estrelas, conta. No meu interior, o pessoal dizia que se a gente contasse estrelas, nascia verruga, né? Eu acho que Abraão ia nascer uma ruma de verruga dele. Começa a contar as estrelas, vai contando. Contou, terminou? Pois esse é o número de filhos que eu vou te dar. Porque foi eu quem prometi. Te levanta, se levanta, eu sou todo poderoso. Continua andando, Abraão. O que eu tenho prometido para ti vai se cumprir. Não é do teu jeito, nem na tua época. Aí Deus chega e agora diz para Abraão: vai passar 400 anos, tu vai morrer, teu filho vai morrer, teu neto vai morrer, bisneto vai morrer, muita gente vai morrer. Mas daqui 400 anos eu vou voltar para esse mesmo lugar. E eu vou levantar um povo que foi Israel e até hoje está em pé. E é este povo, Abraão, que vai suscitar, aleluia, descendência. Porque eu sou um Deus que velo em cumprir a minha palavra. Você crê que Deus é fiel para cumprir a sua palavra para você nessa noite? Em que Deus fundamenta a sua promessa, além de fundamentar na sua palavra, além de fundamentar na sua infalibilidade, Deus é infalível. Deus também, Ele fundamenta a sua promessa no seu zelo. Aí vamos para Jeremias, capítulo 1, versículo 12. Quando Deus diz isso, Deus olha para Jeremias e diz: Jeremias, o que é que tu está vendo? Senhor, eu estou vendo uma amendoeira. Era a primeira a dar o fruto. Antes do inverno passar, o inverno estava começando. Nas primeiras chuvas, era a primeira a dar o fruto. Como no Ceará, o primeiro é o caju. E até hoje nós dizemos a chuva do caju. A chuva de setembro, de outubro. Aí todo mundo se assusta. Ai meu Deus, o inverno começou não. E aí o pessoal antigo diz: é a chuva do caju. Assim havia em Israel a chuva da amendoeira, que eram as primeiras chuvas temporãs que a Bíblia chama. E aí Deus está dizendo para Jeremias: Jeremias, o que é que tu está vendo? Eu estou vendo a amendoeira. E aí Deus está dizendo: pois bem, tu viu bem. Eu também zelo. Aí Deus está dizendo isso. Eu estou velando. E é interessante essa palavra, porque no português perde um pouco o sentido e o significado. Mas no hebraico, tanto a palavra amendoeira como a palavra velar é a mesma. Deus está dizendo para Jeremias: Jeremias, o que tu vê? Aí Jeremias diz: eu estou vendo algo que
é vigilante. Era o fruto chamado da vigilância para o agricultor. Era essa expressão que era usada exatamente na época pelos agricultores, quando eles diziam: olha, a chuva vai começar, vamos preparar para a colheita, porque a amendoeira vem aí e nós precisamos zelar e vigiar para não perder a colheita. E aí eles usavam essa palavra, amendoeira, como literalmente a palavra para colheita, que era a palavra chamada de choquete, de onde nós no português chamamos de soquete. A palavra soquete e a palavra sequete, tanto amendoeira como vigilância no hebraico, elas são as mesmas. E Deus está dizendo: o que tu viu foi a árvore em que o agricultor, ele vigia para não perder o fruto dela. Do mesmo jeito eu vigio todo dia, para que o que eu prometi não venha cair por terra, mas venha se cumprir na vida de cada um dos que eu prometi. Deus todo dia está zelando, Deus todo dia está vigiando, e Ele está dizendo: eu não vou deixar que a palavra que eu declarei caia por terra até que ela se cumpra. Como não confiar no Deus tão poderoso como esse? Deus, Ele está sustentando a sua palavra sobre a nossa vida. Você pode até ter se esquecido: pastor, eu nem me lembro mais do que Deus prometeu. Mas Deus está lembrando todo dia, está velando, Ele está zelando. Todo dia Deus está lembrando do que Ele prometeu para a tua vida, para cumprir, porque Ele é fiel. Glória a Deus. Diga assim comigo: muito obrigado, Deus, porque Tu vela até o que eu esqueço. Quantos de nós já nos esquecemos? Eu me lembro com os meus 12, 13 anos, Deus prometendo coisas, e eu ia anotando, depois de muito tempo, eu começava a me esquecer, eu voltava para o caderninho, eu começava a me lembrar do que Deus tinha prometido, do que Deus estava cumprindo, do que Deus cumpriu, do que Deus ainda ia cumprir, está cumprindo ainda hoje. Sabe o que é isso? É um Deus que todo dia vela, Ele zela por nós, Ele vela pela nossa vida. Deus não deixará com que a sua palavra caia por terra, mas Ele todo dia vigia, como o agricultor vigia, para não cair o fruto no chão, para que a palavra dEle se cumpra em nós. Quantos creem nesse Deus que é fiel? Ele é fiel sobre a nossa vida. Glória a Deus, Ele é muito fiel. Nós louvamos a Deus por isso. Há promessas para nós concluirmos, muito obrigado, que a Bíblia declara como promessas também incondicionais. Nós já estamos concluindo. Há promessas que são incondicionais. Quais são as promessas incondicionais? Isaías 9:6. Lá no texto de Miqueias 5:2, Isaías 9:6, a Bíblia vai falar que Jesus nasceria de uma virgem. Isso nós chamamos de promessa incondicional. Pode acontecer o que acontecer, Deus vai cumprir do jeito que Ele falou. Se Ele disse que ia nascer da virgem, pode vir o que for, vai nascer da virgem. Miqueias 5:2, Deus diz: Ele vai nascer em Belém. Pode fazer o que for, explodir a cidade, Deus construiu de novo para cumprir, porque Ele é fiel. E o texto de Isaías capítulo 7, versículo 14, quando Jesus é chamado de Deus conosco. São alguns exemplos, são muitos exemplos na Bíblia de promessas que nós chamamos de incondicionais, como por exemplo a volta de Jesus. Ninguém muda isso. Que Jesus vai voltar, meu irmão, é uma certeza, é uma promessa de Deus. Que Ele é quem todo dia está conosco, é uma promessa dEle. Isso é incondicional. Mas tem promessas na Bíblia que são condicionais. Por exemplo, nós vamos ter profecias que elas são condicionadas à nossa situação de vida. Veja Êxodo capítulo 15, verso 26, só como exemplo para que você entenda. Olha o que a palavra de Deus nos declara lá em Êxodo 15, 26. Vamos ler juntos? E disse, vamos ler? Se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor, seu Deus, e fizerem o que é reto diante dos seus olhos, derem ouvidos aos seus mandamentos, guardarem os estatutos, estão vendo a condição? Nenhuma enfermidade virá sobre vocês, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor Rafá, aquele que cura vocês. Estão vendo que essa promessa é condicional? Para vocês não viverem as pragas do Egito, vocês precisam se colocar nessa condição. Nós chamamos essas promessas de Deus, e são muitas no Antigo Testamento, condicional. Pastor, e no Novo tem? João 14, versículo 23. Jesus, Ele também promete coisas a nós, mas Ele condiciona determinadas situações. Veja João 14,
Versículo de número 23, por favor. Jesus, ele declara o seguinte aos seus discípulos, já na quarta-feira, próximo da sua última Páscoa, primeira ceia e tradição. Jesus respondeu: se alguém ama a mim, se alguém guardar a minha palavra, eu e o meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele o quê? Você quer ser morada de Deus? Você precisa o quê? Primeiro, amar ao Jesus. Segundo, guardar. Jesus não vem em qualquer corpo, Jesus não vem em qualquer casa, Jesus não vem em qualquer lugar. Primeiro precisa estar condicionado. Você quer ver uma condição mais difícil ainda? Agora eu vou ter que ter coragem de fazer. Lá em Mateus capítulo 6, versos 14 e 15. Essa talvez seja a mais difícil das condições. E é a primeira oração que Jesus ensina. Olha o que ele diz: porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu, o quê? Nós temos muitas vezes, Jesus me perdoa, Jesus me perdoa, mas a gente não tem coragem de quê? Liberar perdão. E Jesus está dizendo, você quer viver o perdão de Deus? Primeiro você tem que liberar perdão para quem? Para o outro. Aí vem o versículo 15, Jesus dizendo, se porém não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não vai perdoar as ofensas de vocês. Crente brigão aqui dentro da igreja hoje, crente brigão. Ou você se ajeita e pede perdão ao irmão que está aí do seu lado, ou está atrás de você ou na sua frente, ou você nunca vai experimentar o perdão de Deus de verdade. Pastor, dói ouvir isso, dói, mas é para nós ouvirmos mesmo. Ou você perdoa ou não experimenta o perdão. Jesus está dizendo, essa promessa do perdão é com uma condição. Libere o perdão para você experimentar perdão. Não pode experimentar perdão quem não perdoa. Por quê, pastor? Porque aquele que está pedindo perdão, ele sabe o tamanho do erro que ele cometeu. Só pede perdão quem sabe o tamanho do erro. O homem, quando comete um erro, ele compra logo um chocolate, uma flor, né? Abraça a mulher, beija ela. Trata ela diferente, a mulher já sabe, aí tem coisa, né? Essa alma aí que reza, né? Tem alguma coisa errada com ele, alguma coisa aconteceu, e aí depois ele vai se explicar, porque ele está pedindo perdão por algo que fez, que ofendeu, que falou, que não deveria ter falado. E nós somos assim com Deus, erramos, e a primeira coisa a gente se joga, se derrama, pede perdão a Deus, mas o outro que nos ofendeu, ou quem nós ofendemos, nós temos o quê? Dificuldade de viver isso. Não dá nem para dar glória a Deus mesmo, não. É só ouvir e dizer, Jesus, me ensina a viver essa promessa do perdão na minha vida. Me ensina a perdoar para me sentir o quê? Perdoado. Concluindo, qual o propósito de Deus na sua promessa? Primeiro, estabelecer uma aliança conosco. Segundo, Ele quer considerar conosco o destino da raça humana através da promessa de Deus dar novas oportunidades como deu para Noé. E o propósito seria Deus nos mostrar a sua grande, aleluia, eleição do seu povo para conosco. E um dos maiores propósitos das suas promessas é realizar. Sabia que Deus quer realizar as promessas dele na nossa vida? O maior desejo de Deus não é que ela caia, mas que ele venha o quê? Nos trazer o cumprimento dela para nós. Diga assim comigo, eu vou viver o tempo da promessa de Deus na minha vida. Diga assim com fé, eu vou viver o tempo da promessa de Deus na minha vida. E os meus filhos vão ver, os meus netos vão ver, porque não é só para mim, é para a família que serve ao Senhor. Qual a importância da promessa? E aí nós vamos ficar em pé. Primeiro, ela é o fundamento da nossa fé, meu. Vamos ficar em pé, porque nós já vamos orar após isso. Diga assim comigo, a promessa fundamenta a nossa fé. Se não temos promessa, no que creremos? Porque a fé fala do quê? Do futuro. Se eu não creio no que vai acontecer, meu irmão, eu não estou vendo promessa nenhuma. Por que a promessa de Deus existe? A importância dela é porque ela gera em nós esperança, expectativa. Eu não olho só para o passado, até a ceia. Imagine nós cearmos com Jesus morto. Por que nós ceamos? Não é porque Jesus morreu apenas,
A Bíblia diz lá em Coríntios 11, nós ouvimos isso nesse mês passado, na última ceia que nós estivemos aqui, é até que Ele venha. Por que ceiamos? É porque temos uma esperança. Jesus está voltando e eu quero estar preparado para encontrar Ele nos ares. Por que vivemos a promessa? Qual a importância da promessa? Ela nos faz viver uma vida de santidade. Imagine você viver sem promessa. Você andava todo esculhambado. De qualquer jeito, de qualquer maneira. Mas a Bíblia nos mostra que se nós quisermos viver o tempo da promessa de Deus, nós precisamos o quê? Arrumar nossa casa, arrumar nossa vida, se colocar direito, está aplanado, está aprumado por Deus, como diz o pedreiro, está ali bem mesmo, bem bonitinho, alinhado, para que Deus venha nos usar com as suas promessas fiéis. Por isso que nós zelamos pela nossa santidade. Diga assim comigo, eu vou crer mais. Diga com fé, meu irmão. Eu vou crer mais. Eu vou ter mais esperança. Eu vou me santificar mais. Porque eu quero viver as promessas de Deus. Isso é só para quem quer viver as promessas de Deus na sua vida. Deus vai cumprir porque Ele é fiel. Quantos recebem esta palavra em nome de Jesus? Glória a Deus. Se alimente dela. Que o Senhor possa abençoar o seu fim de semana. E que esta palavra venha nutrir a sua vida em nome de Jesus. Amém? Nós queremos convidar aqui.